As obrigações chegam um momento em que elas tiveram a sua exuberância, existência, o curso normal, mas elas podem se encerrar. E podem se encerrar por meio do pagamento, da quitação, da imputação, da compensação, da transação, da novação, da remissão, da consignação em pagamento, hipótese de forma de pagamento envolvendo dinheiro ou não, direto ou indiretamente. De modo é que é preciso analisar essas circunstâncias pontuais que envolvem esse universo das obrigações, que é o início dessa parte especial do Código Civil. Quando se analisa acerca da extinção das obrigações decorrentes de contratos, de negócios jurídicos, apresenta-se comumente o pagamento, que é este instituto recheado de diversas condições e nuances. É claro que se pergunta aí qual a forma de se fazer esse pagamento, o momento, o local, em dinheiro, em moeda corrente do país, pode ser feito em ouro, em moeda estrangeira. Quem vai definir o local do pagamento? Ele pode ser feito à vista ou a prazo? Há que se observar, na dúvida, as regras do local. É assim que se apresenta o pagamento dessas obrigações civis decorrente desses contratos, diversos contratos entrabulados pelas partes, ou negócios jurídicos que aí se verificam. A regra é que o pagamento é o principal mecanismo para extinguir as obrigações, também sejam as circunstâncias que ele abarca, procedimentos, possibilidades em prol dos devedores ou dos terceiros obrigados, fiadores, avalistas, que ali também queiram resolver essa situação, preocupados em ter direito ou não com o reembolso, perdas e danos, subrogação dos direitos creditórios ou creditícios. São situações que estão expostas aí nesse contexto dos pagamentos das obrigações. O pagamento, por regra, ele deve ser feito à vista, se nada se tratou de modo diverso, uma obrigação de trato sucessivo, execução continuada de diversas parcelas. E mais do que à vista, em dinheiro, moeda corrente existente no país, que é o real. Mas, por exceção, principalmente num país em que se tem culturalmente uma inflação galopante como o Brasil, tem-se admitido o pagamento em moeda estrangeira, dólar, libra esterlina e outras tantas moedas que vão aparecendo por aí, e até mesmo em ouro. Tem-se um dispositivo no Código Civil dizendo que é nulo o pagamento feito em ouro ou em moeda estrangeira, mas já há exceções nesse sentido, exatamente para possibilitar às partes, em suas diversas transações negociais feitas com empresas estrangeiras, colocar ali no negócio jurídico, no contrato, que o pagamento, por exemplo, estará em euro, moeda forte que está no mercado, como aqui dissemos, o dólar, a libra esterlina, o marco alemão e tantas outras moedas. O objetivo é exatamente manter as partes com menor prejuízo pela defasagem da moeda brasileira diante da inflação cultural que existe no país. Mas nós temos ainda que observar em relação a esses pagamentos as regras do lugar. Às vezes o pagamento foi entabulado num local que tem suas regras de pesos e medidas, e eles deverão prevalecer. Observa-se não raras vezes a diferença, por exemplo, da medida do alqueire, que no estado goiano é 4,84 hectares, mas no estado mineiro e paulista é a metade. E há outras tantas medidas que se verifica para cereais, como o prato, que corresponde a 2 litros, ou a quarta, que corresponde a 5 litros. Tudo isso deve ser averiguado na solução desses contratos, averiguando os costumes, medidas e pesos do lugar onde foi entabulado esse contrato e onde ele deve ser cumprido
ali consoante estiver estipulado no negócio jurídico ou em suas cláusulas contratuais. No que diz respeito ao local de pagamento dessas obrigações ou contratos, havendo dois locais, quem fará a escolha será o credor. Mas pode haver tratativa diversa, constante do documento, do negócio, das circunstâncias, e ainda deve-se observar neste particular que a regra é que o pagamento seja feito no endereço do devedor. É o chamado pagamento querable ou quesível. O credor dirige-se até o endereço do devedor para receber. Mas pode existir tratativa também diversa dessa circunstância, onde o devedor irá dirigir-se até o endereço do credor para efetivar o pagamento. É o que chamamos de pagamento ao portador ou portable. Haverá outras situações em que, às vezes, o pagamento vem sendo reiterado em local diverso daquele previamente entabulado no negócio ou contrato. E nesse caso, se não houver rejeição, contestação de credor principalmente, presume-se que houve uma alteração do local originário. Mas quando temos circunstâncias em que o pagamento vai ser efetivado em local diverso daquele entabulado no negócio ou contrato, as despesas que o devedor teve para dirigir-se ao novo local serão repassadas ao credor. Mas se a causa da mudança ou complexidade em efetivar o pagamento se deu por culpa do devedor, o credor que foi procurá-lo poderá também exigir dele essas despesas por ter ido a local diverso para receber o pagamento. Vamos verificando aí que teremos ainda, além dos locais do pagamento, as situações de que, costumeiramente, se trata de aquisição de imóveis, o local do pagamento é exatamente onde o imóvel situa. Esta é a regra prevista aí também na legislação. Mas há algo que merece melhor zelo e atenção no que diz respeito à pessoa responsável para efetivar o pagamento, que por regra é o devedor ou alguém que o esteja representando legalmente, por meio de uma procuração, contrato ali formulado dentro dos regramentos e requisitos legais. É claro que teremos duas circunstâncias que devem ser observadas. Às vezes o pagamento é feito a um incapaz, a um menor ou a uma pessoa com doença, enfermidade mental. Se não provar que esse pagamento reverteu-se em prol desse incapaz, que seja menor, um adolescente, ou alguém que esteja em um quadro de incapacidade mental, é como se o pagamento não tivesse ocorrido, não produzirá nenhum efeito. Ainda cabe analisar que, em outras perspectivas, nós teremos que pessoas não interessadas, de boa fé, resolvam fazer o pagamento. Nesse caso, elas terão direito ao reembolso do valor, mas não se tornarão subrogadas nos direitos creditórios ou creditícios daquele valor pago. De outro lado, se a pessoa que efetivou o pagamento não era o devedor, mas era o interessado, por exemplo, um avalista, um fiador, ao pagar, ele não só terá direito de reembolso, subrogação aos direitos creditórios ou creditícios, e também havendo direitos na situação de acrescentar perdas e danos, se houverem. Mas uma situação que surge curiosa é que quando determinada pessoa não tem qualquer interesse
em efetivar esse pagamento e atua de má-fé, querendo, por exemplo, expor a pessoa do devedor, quitando ali, levando esse documento para expor depois essa quitação nos bares ou lugares em que frequenta o devedor. Por isso que se fala, quem paga mal, paga duas vezes. Aquele que não tinha interesse e agia de má-fé, mesmo sabendo que o devedor tinha condição de lhe quitar aquele pagamento e não o notificou, ele não terá nenhum direito de reembolso, subrogação ou qualquer outro benefício nessa prática adotada. Verificamos ainda outra situação que aí surge, que é o pagamento ao credor putativo. Às vezes, na localidade, aparece o cidadão que estaria recebendo todos os direitos de uma pessoa que está ali desaparecida por muito tempo e que muitos acreditam que tenham já falecido. Mas os devedores, chegando na cidade, verificam, olha, todos estão pagando a esta pessoa, que é o chamado credor putativo. Quem faz o pagamento de boa fé a um credor putativo, ele terá todo o direito de quitação plena. É claro que se esse devedor sabia que aquele credor putativo não era a pessoa legitimada e estava agindo de má fé, ele não poderá obter nenhum benefício para buscar a quitação deste pagamento. É preciso muita cautela desses aspectos subjetivos que vêm ornar essas circunstâncias em relação ao credor putativo, que é apresentar-se numa condição de boa-fé e de má-fé. Noutra parte, vamos analisar a questão das imputações. A regra geral é que as imputações inicialmente sejam feitas pelo devedor. Imputar é escolher que dívida ou prestação deverá ser paga inicialmente. E essas imputações só poderão ser articuladas envolvendo o mesmo devedor e credor, e quando se tratar de dívidas, tenham essas características de liquidez, certeza e exigibilidade. Liquidez, quando não precisa mais ser apurada, investigada. Certeza, quando não paira mais nenhuma dúvida em relação a elas. E exigibilidade, porque elas já estão vencidas. Mas há exceções. Nós poderemos ter na situação, por exemplo, aquelas circunstâncias em que o devedor está se aparentando num quadro de insolvência civil, muitos protestos na praça, ações de cobrança, e o credor poderá fazer a cobrança antecipada de suas dívidas. Então aí nós não teríamos uma dívida vencida. É uma exceção. E a lei assegura em que os credores, vislumbrando essa situação de insolvência em relação ao devedor, eles poderiam antecipar a cobrança imputando a essa dívida mesmo antes da sua liquidez, certeza e exigibilidade, principalmente a exigibilidade, que é a dívida estar vencida. Então temos uma circunstância de exceção. Da mesma forma, poderemos ter aí, nesse plano de imputação, quando o credor dá a quitação do capital sem fazer a reserva de juros. Porque a regra na imputação é inicialmente os juros e não o capital. Mas eis que pode acontecer que o credor deu a quitação ali da dívida pelo capital sem fazer a reserva de juros. Ou seja, presume-se que ele não vai cobrar ou receber mais aqueles juros. Então são duas exceções. Mas algumas regras se apresentam nesse universo das imputações, que deve ser inicialmente feita pelo devedor, mas nada impede que, havendo convenção em contrário, pode-se estipular pessoa diversa, um terceiro, o próprio credor. Entre dívidas
vencidas e não vencidas, deve-se imputar as dívidas vencidas para evitar a prescrição. Entre dívidas de menores e maiores valores, devem ser imputadas inicialmente aquelas de maiores valores. Mas não há que se confundir dívidas de maiores valores com dívidas mais onerosas. Se eu posso até ter uma dívida de R$150 mil a juros legais de 1% ao mês e 12% ao ano, que esteja aí num plano de escolha em relação à dívida de R$120 mil num cartão de crédito em que os juros percentuais anuais aqui no nosso país chegam a atingir mais de 300% ao final de um ano. Então, induvidosamente, essa dívida de 120 mil é mais onerosa e deve ser imputada inicialmente do que aquela de 150 mil a um juro legal de 1% ao mês e 12% ao ano. Preciso ter essa cautela. Temos ainda aí que analisar entre dívidas de valor principal e os seus consectários. Aqui colocamos ainda que a regra é que os juros sejam imputados inicialmente. Mas no tocante à quitação, que é esse instrumento de exteriorização do pagamento, há alguns aspectos que devem ser levados em consideração. A estruturação formal deve trazer o nome de devedor, de credor, do valor da dívida, local do pagamento, assinatura das partes, o tipo de obrigação. Quanto mais informações vierem a este instrumento de quitação, mais ele trará consistência jurídica. Às vezes, o credor, confiante no devedor, que é seu amigo, compadre, deu a quitação antecipada, esperando, é claro, que o devedor viesse lhe fazer o pagamento. Não obstante, ele não veio. O prazo que esse devedor tem para tornar sem efeito essa quitação é de apenas 60 dias. É o que está aí previsto. Haverá situações de presunção da quitação. Por exemplo, aquele que, vencida a obrigação, ele não ajuiza a ação necessária para a cobrança do débito. Ou, por exemplo, que dá a quitação do principal sem fazer a reserva em relação aos juros. Presumo que os juros estariam quitados. E é muito comum aquela situação das obrigações de trato sucessivo ou execução continuada, que ali as últimas 5 prestações estão vencidas sem pagamento. E apenas aquela última foi paga e o credor deu a quitação dela sem fazer a ressalva das 4 prestações vencidas anteriormente. Haverá uma presunção de que elas também foram quitadas. Mas essas presunções todas, segundo a orientação da doutrina civilista, elas são iuris tanto, admitem prova em contrário. Nós temos que, por regra, aquele que é o portador da quitação deve receber o pagamento. Mas, noutras situações, aquele que deve dar a quitação, caso não receba o pagamento, poderá retê-la. Da mesma forma, em relação a estas questões que envolvem despesas a mais em relação ao local do pagamento e circunstâncias outras, quem gerou essas despesas e agora quer receber, por exemplo, o credor que teve que ir a local distante, ele pode reter essa quitação até o recebimento dessas despesas além daquele pagamento. E há um outro fato que ainda ocorre costumeiramente aí, que diz respeito ao extravio, perda do documento de quitação. É um direito do devedor ter a quitação, ou documento que possa ilidi-la, que possa vir substituí-la, seja uma declaração em cartório, um novo documento. Enquanto o credor não promover essa entrega, ou
o devedor pode até reter o pagamento, conforme as orientações presentes na legislação doutrinária, que vamos caminhando nesse sentido. Esses são os aspectos aí pontuais que tínhamos para as imputações. São formas, escolhas de que obrigações deverão ser quitadas inicialmente, inclusive para evitar ocorrer a prescrição na escolha da dívida mais velha, antes das dívidas mais novas que também já estão vencidas, e assim não se dar o prejuízo para o credor, as dívidas de maiores valores, inicialmente com as dívidas de menores, mas se eu tenho as dívidas de maiores valores com as dívidas mais onerosas, as mais onerosas, deve-se imputar inicialmente os juros e não a dívida principal, é uma regra presente na legislação civilista. E assim vamos encaminhando nessa perspectiva, sabendo inclusive das circunstâncias de presunção dessas imputações que vão ocorrendo aí. Imputou a dívida principal sem reserva dos juros e da mesma forma imputou a última prestação vencida quando tinha 4 anteriores também vencidas sem fazer reserva ou ressalva delas, haverá uma presunção de que há uma quitação do débito total com seus consectários daquelas parcelas anteriores. As obrigações também poderão ser extintas pelo fenômeno da novação. Novar uma dívida é criar uma obrigação nova que venha extinguir aquelas obrigações velhas. É possível. E essa novação ela pode ter caráter objetivo, subjetivo, por delegação, por expromissão. Toda vez que ela estiver nesse contexto envolvendo esse caráter por delegação, significa que as partes envolvidas anteriormente na dívida, seja o credor, o devedor, ou até o objeto da prestação, se deram a consenso dessas partes estruturantes da obrigação anterior. Mas, quando não houver consenso, essa novação dar-se-á por meio de um evento chamado por expromissão. Digamos que, articulada a novação, vai haver uma alteração em relação ao devedor da antiga dívida ou credor. E para essa nova dívida não foi consultado respectivamente nem o devedor e nem o credor, que se teve uma alteração anteriormente. Então temos um plano de alteração subjetiva por expromissão. Mas essa novação, enquanto mecanismo de extinção das obrigações, não poderá ser mista, quando envolve, por exemplo, a alteração das dívidas antigas e traz a título inovador não só a pessoa do devedor ou credor, mas também o próprio objeto da prestação anterior. Quer entregar um carro e agora vai ser fazer uma casa, um muro, ou entregar uma bicicleta, uma motocicleta, ou um número tal de gados, ou até mesmo valor em dinheiro. Então, diante dessas circunstâncias, poderá ter essa chamada novação objetiva, mista, por expromissão ou por delegação, havendo ou não consenso das partes envolvidas anteriores. Curiosamente, deve-se aqui lembrar que é importante se ter o zelo de verificar se as dívidas anteriores tinham garantidores, avais, fiadores. Se esses fiadores ou avais não foram notificados sobre essa nova ação que está sendo estruturada para liquidar, extinguir as dívidas antigas, eles estarão fora. Então, às vezes, o credor acha que tudo de bom foi fazer uma dívida nova para fugir de uma prescrição, decadência, essas questões todas. E aí, o que ele tinha mais importante eram os garantidores das dívidas antigas. Um fiador, um avalista.
E ele estruturou a documentação toda nova para implementar essa nova obrigação, mas não notificou os garantidores anteriores das velhas dívidas. Agora ele está com um documento novo de uma obrigação, mas sem as garantias que às vezes são indispensáveis. Outro ponto que ainda se verifica aí é a necessidade de se analisar, muitas vezes, que quando, por exemplo, se faz uma dívida nova para extinguir as dívidas velhas, o novo devedor, aqui apresentado ao quadro dessa nova dívida, é uma pessoa insolvente, que o credor da dívida anterior não sabia, não tinha conhecimento. Se ele não tinha conhecimento, mais o devedor antigo, que transferiu essa dívida sua para um novo devedor, sabia, essa novação poderá ser anulada diante do vício bem característico, está aí demonstrado de que a pessoa conhecia o estado de insolvência do novo devedor, e isso iria gerar um prejuízo para o credor. São aspectos aí pontuais envolvendo esse universo das novações enquanto institutos para extinção das obrigações. Muitas vezes as pessoas querem confundir o instituto da novação como se fosse, por exemplo, uma dação em pagamento. Na dação em pagamento eu vou ter uma situação de o credor aceitar o objeto novo, diferenciado daquele inicialmente pactuado. E isso se dá na novação quando altera o objeto da anterior dívida, só que aqui nós temos a tratativa de dívidas antigas para dívidas novas. E na novação não, é uma dívida atual, nova, que sequer ainda venceu. Então, há essa diferença pontual que deve ser tratada. Da mesma forma, quando se verifica essa questão de cessão de dívidas, de créditos, assunção de dívidas, que se tratam de situações novas e atuais de uma obrigação que sequer venceu. E ali no plano das novações, nós vamos estar envolvendo dívidas antigas, já prescritas às vezes e vencidas, que irão ser extintas, criando uma dívida nova a partir da presença de um novo devedor ou credor, ou apenas só um novo devedor ou só um novo credor. E por isso surge essas discussões de a aparência de se confundir a chamada cessão de dívidas ou assunção de dívidas, quando uma dívida no próprio andamento dela, vem a nova pessoa e faz a aquisição dessa dívida, tornando-se o devedor dela. Ou a cessão de crédito, né? Um novo credor aparece para esse instituto da obrigação, assumindo a posição de credor. Estamos aqui, portanto, desanuviando esses aspectos essenciais de não se confundir dação em pagamento, né, cessão de dívidas ou de créditos, com os institutos de novação que envolvem essas alterações do objeto da prestação anterior ou até mesmo do devedor e credor das dívidas anteriores. Temos ainda nesse universo a figura da confusão. A confusão é um mecanismo também que tem esta finalidade de extinguir a obrigação, quando numa pessoa só está caracterizada a condição simultânea de credor e devedor do mesmo débito ou obrigação. Nós poderemos ter, em muitas circunstâncias, a situação de, num momento só, aglutinar numa pessoa a condição de credor e devedor. Vamos trazer aqui uma ilustração que venha, de forma didática, pedagógica, a brilhantar essa situação da confusão. O pai tinha um único filho que lhe devia. Com a morte do pai, esse menino passou a ser o seu único herdeiro. E na pessoa dele passou a aglutinar a um tempo só o débito e o crédito, porque ele agora é credor. Então vai haver uma extinção dessa obrigação por ter aglutinado
a um tempo só o débito e o crédito numa só pessoa. E aí não se pode confundir a situação que temos daquela confusão do direito das coisas, que é uma forma de aquisição originária de líquidos homogêneos ou heterogêneos numa mistura. Então, a pessoa que detém a mistura, e ali não há mais possibilidade de separar, porque seria extremamente complexo, dispendioso, para a legislação civilista lá no direito das coisas, esse fenômeno chama-se de confusão, que é a aquisição de forma originária de líquidos heterogêneos ou até homogêneos numa mistura. E vamos também diferenciar aquela confusão que se faz presente lá no Código Penal, que é onde pessoas estão ali distribuindo agressões simultâneas numa rixa. Então, lá no Código Penal, o que nós chamamos de confusão generalizada de várias pessoas a um momento só, distribuindo agressões, como, por exemplo, torcidas de futebol, aquilo ali vai ser adequado a um contexto de rixa. E não é essa confusão que nós temos aqui para extinguir as obrigações quando, numa pessoa só, está caracterizada a condição simultânea de credor e devedor do mesmo débito ou obrigação. E também não se pode confundir com aquela confusão que está lá no direito das coisas, que é uma forma de aquisição originária de uma mistura onde estão ali presentes líquidos heterogêneos que pertenciam a pessoas diversas. E o detentor da mistura vai se tornar o adquirente. Temos mais uma circunstância que ensejará a extinção das obrigações, e aqui já falamos até um pouco dela, que é a dação em pagamento. Quando se entabula a obrigação, nós temos um objeto certo, determinado, para que seja cumprido nessa obrigação. Mas no caminhar dela, verifica-se que resta complexo aquela parte cumprir aquele objeto, serviço ou entregar aquele bem. E assim, objetivando alcançar uma solução, as partes entabulam um acordo no sentido de que o devedor venha apresentar um objeto de prestação diverso daquele inicialmente entabulado. Era para pagar com serviço, não tenho mais condição, paga com seu carro. Era para pagar em dinheiro, não tenho mais dinheiro, paga com seu gado. Havendo consenso do credor, o devedor poderá optar por objeto diverso da prestação inicialmente entabulada para extinguir esta obrigação. Temos a remissão enquanto instituto também que vai gerar esta extinção da obrigação, e a remissão é o perdão. Perdão da dívida feita pelo credor. Mas essa remissão aqui tratada, ela é escrita com 2 S's. E não é aquela remissão que se escreve com C cedilha, que é exatamente o adimplemento de uma dívida. Estamos diante de uma paronímia. Palavras com pronúncias iguais, mas significados diferentes, escrita diferente também. Vamos recorrer aqui um pouco à língua portuguesa para trazer essa boa lembrança diferencial que se deve estar aqui manifestando em relação à remissão com 2 S, que é uma forma de perdão da dívida, extinguindo a obrigação. E a remissão com C cedilha, que é uma forma de adimplemento da obrigação. Temos ainda nesse universo desses institutos de quitações das obrigações a consignação em pagamento. É um instrumento que vai ser utilizado de forma indireta, porque não haverá esse contato direto entre devedor e credor, mas que pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. Quando for feito de forma extrajudicial, deve-se buscar uma agência oficial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste.
E caso na localidade não exista bancos oficiais, que utilizem outros bancos particulares, como se verifica no país, Bradesco, Itaú e outras agências particulares. Vale lembrar que quando se faz esta consignação extrajudicial, tem um procedimento a ser adotado. A parte que vai promover a consignação, ela deve provar as circunstâncias ensejadoras para esse ato da consignação. Por exemplo, ela discorda do valor que está sendo cobrado por juros elevadíssimos, bem além daqueles estipulados por lei. Ela, de outro lado, quer evitar, pelo atraso, que seja cobrado mora ou até outros consectários de lei, caso ela não deposite na data fixada. Ela está tendo dificuldade de encontrar o credor para efetivar o pagamento. Não localiza ele no seu trabalho, no seu endereço, ou até tem notícia que ele reside em local incerto ou não sabido. Ou estamos diante de um ato de pandemia, doença que as comunicações das pessoas ficaram limitadas ou restringidas. E no fim, nós ainda vamos verificar que, dentre esses motivos ensejadores da consignação em pagamento, pode se dar porque já existe uma ação em juiz discutindo essa dívida, débito, negócio jurídico, obrigação ou contrato, diante, por exemplo, de suas cláusulas, condições, taxas, alíquotas, e a pessoa vai, dentro daquela própria ação já em juízo, articulada, de forma incidental, pleitear que seja feita ali a consignação em pagamento. Mas a consignação em pagamento poderá ser feita de forma autônoma, independente, em juízo também, pedindo para citar o réu, tomar o conhecimento da ação, em determinado prazo, se defender. Ou de forma incidental, como dissemos, já no curso da ação que está discutindo a dívida, o débito, o negócio jurídico, o contrato, ali interpõe a petição, pedindo que sejam feitos os depósitos das prestações daquele contrato ou negócio que estão sendo vencidas, para evitar este ônus aí contra o devedor, que são os acréscimos de mora pelo atraso, juros, consectários de lei, correção monetária e assim por diante. Mas quando se promove a consignação de forma extrajudicial, o procedimento é depositar o valor da dívida ou da prestação numa conta bancária, expedir uma carta comunicando ao credor, com AR, aviso de recebimento, para que ele, ao ser notificado, manifesta se aceita ou não aquele depósito como valioso para extinguir o valor da prestação ou da dívida. No silêncio dele, presume-se que houve o pagamento e o devedor, nesse caso, está desonerado de sua obrigação. Caso ele não concorde, ele terá o prazo de 30 dias para ir ao Poder Judiciário ajuizar a competente ação, no caso aqui, o devedor, já que o beneficiado da consignação não concordou. Outro instituto também que se afigura aí, neste panorama da extinção das obrigações, é a compensação. Haverá circunstância que entre credor e devedor pode haver mais de uma obrigação, e essas obrigações poderão ser compensadas até onde elas se equivalerem. O credor está querendo receber do devedor determinado valor, mas ele já tem um outro negócio antes, uma outra obrigação anterior, em que o credor é que tem que repassar algum valor para o devedor. E assim podem buscar essa equivalência de valores para recebimento ou pagamento e chegarem a um ponto de compensação. É claro que a lei exige de que essa compensação seja feita entre o mesmo devedor e credor, entre dívidas que têm a mesma natureza, líquidas e certas, mas há exceções. Havendo convenção entre as partes, é possível envolver outro tipo de circunstâncias que não essas previstas em lei. A compensação legal
é a regra, mas poderá haver compensação judicial determinada pelo juiz numa sentença, compensação convencional fruto de acordo, vontade entre as partes, que poderão deliberar em fazer aí as suas compensações com diversos tipos de bens, móveis, imóveis, semoventes, dinheiro e assim por diante. A regra lá fora, na Europa, é que a compensação se dê de forma legal e até automática. E aí, por isso, se constata sempre críticas nesse sentido, porque, de repente, se faz a compensação de dívidas existentes entre credor e devedor, e uma dessas dívidas é mais onerosa, de maiores alíquotas, taxas, cláusula penal, e a outra com juros módicos simples. E aí, notadamente, vai haver um prejuízo para aquele que tem aí uma dívida significativamente mais onerosa diante das suas taxas alíquotas, como uma dívida de um cartão de crédito. E querer compensar essa dívida, por exemplo, com a dívida que está aí a um juro de 1% ao mês e 12% ao ano, realmente há uma sutil diferenciação. E por isso que no Brasil não adota esse critério imediato de fazer de forma automatizada ou automática a compensação quando o credor e devedor tiverem obrigações ou dívidas recíprocas. Colhe-se ainda da doutrina civilista acerca da impossibilidade de fazer compensação entre dívidas fiscais e parafiscais. Às vezes a pessoa tem uma dívida de imposto de renda, mas tem que receber algo da União, por exemplo, decorrente de um acidente que sofreu numa rodovia federal esburacada no período de chuvas e moveu a ação e ganhou. Acontece que o imposto de renda ele tem uma destinação certa, específica para áreas sociais. E aquele valor que vem do pagamento da União indenizando o prejuízo sofrido pelo dono do veículo é totalmente diferenciado da sua destinação. Então são valores em circunstâncias bem diferenciadas, em que colhe-se tanto da doutrina civilista como da jurisprudência a impossibilidade de buscar essa compensação entre dívidas fiscais e parafiscais. Do mesmo modo, querer o pai que deve alimentos a um filho universitário fazer a compensação com a dívida que o filho tem para consigo porque pegou o seu veículo e teve um acidente, agora tem que reparar os prejuízos. Querer compensar a dívida que ele tem de alimentos com o filho universitário com aquela dívida que o filho tem com ele decorrente do acidente gerado em seu veículo. Não há possibilidade também de compensação. A compensação, por regra, é essa. Ela até pode se dar de forma parcial ou total, de forma implícita ou tácita, expressa, conforme se colhe de diversas anotações doutrinárias, mas a regra é que ela se dê de forma legal, adotando os seus requisitos, envolvendo a mesma pessoa de um credor e devedor, e também admite-se que garantidores dessa dívida, fiadores, avalistas, possam fazer compensação de dívidas que tem para com aquele, por exemplo, credor de outros negócios. Há essa exceção também que deve ser observada aí com muita cautela, porque ela é muito importante. Os garantidores estão aí nas dívidas, e se o principal devedor não vier a honrar, serão eles que serão chamados, por exemplo, o fiador de forma subsidiária, mas o avalista de forma solidária de plano pode ser chamado. Por isso eles poderão articular também pleitos de compensação de dívidas, obrigações que tenham com esse credor nesse momento aí da compensação em relação a outros débitos, negócios ou obrigações. No universo dos institutos que vêm trazer uma extinção para a obrigação, afigura-se a transação, que nada mais é do que averiguar-se nesse momento concessões recíprocas.
o credor cede um pouco, o devedor também cede, vão chegando ao momento de razoabilidade em relação ao valor daquela obrigação. E quando isso se torna possível, é o que chamamos comumente nos corredores forenses de acordo. Então, os próprios juízes estão sempre orientando as partes a buscarem acordos. Porque tem um velho jargão que sempre leciona: é melhor um péssimo acordo do que uma demanda mal resolvida. E é bem verdade, as prateleiras do Poder Judiciário estão cheias de processo. E por isso mesmo é que se recomenda a conciliação das partes, a mediação, essas tentativas de acordo o tempo inteiro. Cede-se de um lado um pouco, cede-se do outro lado também um pouco, e vamos buscando encontrar parâmetros dentro de uma razoabilidade, e é claro que não venha prejudicar sobremaneira o credor ou a parte interessada, mais frágil às vezes, que está precisando aí de receber os seus valores. Por isso mesmo é que quando esses acordos vão ser entabulados nesse contexto de transações judiciais, se houver menores incapazes, a intervenção do Ministério Público é essencial para haver a fiscalização, o controle, se não haverá prejuízo para crianças, para o ex-cônjuge. É assim que se dá nessa perspectiva. O acordo é importante, mas ele não pode reduzir ou prejudicar sobremaneira as condições de uma outra parte envolvida, principalmente nessas relações familiares, busca de alimentos, busca de indenização após o final do casamento, separação ou divórcio, algum tipo de reparação nesse sentido, e ali tem a presença de um incapaz ou de um cônjuge nesse contexto. Se você gostou do conteúdo desenvolvido nessa videoaula, visite o nosso canal no YouTube. Esta aula estará publicada lá. Se inscreva, deixe o seu comentário, o seu like. Esse é o termômetro para nós do lado de cá, enquanto professor universitário, pós-graduado em processo civil, mestre em direito civil, doutor em temática de direito socioambiental, concluindo o nosso pós-doutorado, e que sentimos um prazer de estar compartilhando esses momentos de temáticas jurídicas, envolvendo os interesses particulares, as ações que são ajuizadas e que possa, de algum modo, estar servindo as pessoas, os acadêmicos, enfim, aqueles que tenham a necessidade desses conhecimentos. Ficamos por cá desejando a vocês bons conhecimentos, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.